Eu confesso para você que apesar de que eu já era pastor, eu ainda era cético a algumas coisas, até que eu presenciei um episódio que eu quero contar para você. Era no ano de 2005. Eu não era pastor de congregação, eu era pastor num escritório da instituição, da igreja a qual eu sirvo. E então eu recebia ali bastante correspondências de um rapaz que pedia ajuda para um suposto ministério que ele exercia dentro de um presídio, pois ele era presidiário. E eu duvidava um pouco, será que esse rapaz não se demonstra convertido para aliviar sua pena ali dentro e tal? Mas depois de tantas correspondências, um amigo meu, bem cristão, que era evangelista, convenceu-me a viajar para lá para conhecer aquele rapaz. Eram muitas horas de viagem, um presídio distante, nós preparamos com bastante meses de antecedência toda a papelada, a documentação, e eu fui. Quando cheguei lá, algumas coisas me chamaram a atenção, como por exemplo, não tinha nada a ver com esses presídios do Brasil que você conhece, que são superlotados, que são imundos, que são feios. Era um presídio ajeitadinho, não tinha superlotação, tudo direitinho, mas de uma segurança máxima. Passei por 12 enormes portões até chegar à ala onde estava aquela pessoa que eu iria visitar, que por questão de segurança não vou dizer nome e nem local. Quando cheguei ali, aquele rapaz veio me atender, aquele presidiário pequenininho, magrinho, talvez uns 50 quilos, mas ele tinha uma moral tão grande ali dentro do presídio. Estava no intervalo, no horário que eles podiam tomar sol, e então ele bateu palma 3 vezes, e todos os 250 homens daquela ala pararam. Aqueles brutamontes enormes, aqueles guarda-roupas sem camisa, aqueles homens tatuados, mal encarados, deram as mãos e ele disse, agora é hora da oração. Ele dirigiu a oração com aqueles homens que acompanharam. Num temor a Deus, que eu percebi, esse homem tem um poder espiritual muito grande aqui dentro. Terminou aquela oração, ele disse, agora nós vamos lá para a quadra de esportes, porque agora é a hora do culto. E então uns 80, 90 homens pegaram suas cadeiras e acompanharam a gente. Terminou ali o futebol e então começou o culto. Eles começaram a cantar e cantar e cantar. E então fizeram oração. E só então eu me toquei. Eu estava num presídio internacional. E eu chamei aquele rapaz e perguntei para ele, quem é o tradutor? E ele disse, não tem tradutor. E eu, como é que eu vou pregar? Qual é a língua mais falada aqui? Ele disse, é a minha língua, o espanhol. E a segunda língua mais falada é o inglês e português, ninguém fala. Aí que eu havia me tocado onde é que eu estava. E então, como eu já havia trabalhado no Chile um tempo, com meu fraco espanhol, eu falava em espanhol, e com esse inglês que a gente estuda para a gente se comunicar com as pessoas de fora que vêm ao Brasil, eu repetia a mesma frase em inglês. E eu pregava em espanhol e em inglês, em espanhol e em inglês, em espanhol e em inglês. Sabe quando você termina a pregação e você sente assim que você está vazio? E que aquilo foi vazio? E que teria sido, naquele dia, teria sido melhor nem ter ido à igreja ou à congregação? Foi assim que eu me senti. E eu fui embora me sentindo mal. Mas o ministério não era só aquela pregação, consistia em várias outras coisas. E eu voltei ali uma segunda vez. E eu fui determinado na segunda vez. Agora eu vou ter que ter um tradutor. Mas ele tinha tantas coisas mais para me mostrar ali, que aconteceu de novo, quando terminou o serviço de louvor, de cânticos, o tradutor, eu quero o tradutor, ele pegou e disse assim, olha pastor, prega em português. Eu disse assim, como prega em português? Nem você entende português, ninguém aqui entende português. Prega em português. Como pregar em português? Prega como se estivesse na sua igreja. E então eu comecei a pregar em português, o pessoal já estava olhando para mim, esperando que eu pregasse. E eu fui falando e falando, pensando, sei lá, eles devem traduzir um para o outro aí, não sei, deve ter um ponto na orelha, mas no presídio não tem tecnologia, né? Mas eu fui pregando, e da metade da pregação em diante eu percebi que o pessoal estava comigo, o pessoal correspondia, o pessoal acompanhava, o pessoal tinha linguagem não verbal que dava o feedback, eles diziam aleluia, glória a Deus, cada um na sua língua lá. E eu, meu pai, o que está acontecendo aqui? Bom, terminou a pregação, eu ainda estava duvidando. E aí as pessoas ficam conversando após a pregação, tem aqueles que vêm conversar com o pregador, e um rapaz que tinha estado na segunda fileira o tempo todo, acompanhando, e eu pensei assim, esse cara deve entender português, né? Porque ele está acompanhando o tempo inteiro, e ele correspondia comigo, então ele veio me fazer algumas perguntas. Detalhe, aquele rapaz era romeno, não falava português,
trouxe um tradutor que também não falava português, mas falava romeno, era um alemão que falava alemão, romeno e inglês, e acontecia assim, ele fazia a pergunta para mim, mas eu não entendia nada em romeno, e o alemão traduzia para o inglês, perguntava para mim, eu respondia em inglês para o alemão, e o alemão respondia em romeno para ele. Ou seja, não tinha a mínima possibilidade humana de ele ter entendido o que eu estava pregando. Mas ele fazia perguntas de detalhes específicos que só quem havia ouvido aquele sermão faria aquelas perguntas, perguntas bíblicas e teológicas sobre o que eu tinha pregado. O que tinha acontecido ali? O derramamento do Espírito Santo, um Pentecoste, onde eu falava em português e todas aquelas pessoas entendiam, cada um em sua própria língua. Você entende? O dom de línguas não foi sobre mim, o dom de línguas foi sobre aqueles homens. E depois daquilo, aquele presidiário que me recebia ali e disse assim, pastor, isso aqui acontece sempre. É a única maneira de a pregação acontecer. Às vezes nós chegamos a ter quase 40 idiomas em um só auditório aqui. É impossível ter tradutor, mas o Espírito Santo traz a mensagem para nós. E eu me lembrei então do que aconteceu em Atos capítulo 2, onde haviam homens da Panfilha, do Egito, da Frígia, da Líbia, de Cirene, da Arábia, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia e dos mais diversos lugares. E os discípulos pregavam, e aqui em Atos 2, verso 4, diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar naquelas outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia. E aqui no verso 8 diz que cada um ouvia em sua própria língua. Isso é o dom de línguas bíblico, meu amigo. Leia Atos 2 completo para você ver o contexto. O dom de línguas bíblico é a tradução do Espírito Santo para a pregação quando as pessoas não têm capacidade de falar outros idiomas, como eu ali não tinha condições de falar dezenas de idiomas ao mesmo tempo daquelas pessoas presentes naquele presídio internacional. Portanto, eu, como pastor, creio que o dom de línguas pode existir no século 21, sim. Deus me deu um tapa de luva na cara aquele dia para dizer assim, deixe de ser cético, creia, em pleno século 21 pode haver milagre, creia. Milagres acontecem no século 21 e milagres podem acontecer na sua vida também, quando for necessário. Depois daquilo, eu nunca mais vi o dom de línguas bíblico verdadeiro acontecer. Mas quando foi necessário, Deus o fez. Quando for necessário na sua vida, Deus vai fazer o milagre que você precisar também.